Então. Bom, senhores, vamos dar continuidade à nossa eletiva, né? A gente está se aproximando do término, estamos nos aproximando do fim. A partir de agora, como a gente já está gravando, podem colocar o nome no chat, o número. Hoje a gente vai tratar os capítulos 15, 16 e 17, né? Restando somente o capítulo 18 para a próxima aula. Hoje os nossos convidados para abordarem as questões que ora serão tratadas serão o Nicolas e a Giovana. Não sei muito bem como vocês fizeram a divisão, mas eu sei que esses capítulos eles estão muito centrados numa discussão, né, que se passa entre o John, né, o selvagem, e o Mustafa Mond, né, que era o líder daquele lugar. Então, basicamente, tudo acontece em torno dessa discussão e ambos, né, tanto o John quanto o Mustafa, vão argumentar cada um a partir da sua própria cosmovisão, né, tentando estabelecer o modo correto de ver o mundo, né, tentando estabelecer o modo certo de enxergar as coisas a partir daquele mundo. Né. O Mustafa ele vai apresentar o lado do admirável mundo novo, e o John, por óbvio, vai apresentar o ponto de vista do homem livre. Né? O John, como a gente falou na aula anterior, ele é o personagem mais próximo da liberdade, né? Porque ele foi criado entre os selvagens, mas ele foi criado, a mãe dele deu a ele, né? A Linda deu a ele uma criação civilizada também, né? Então ele conhece, por assim dizer, os dois mundos. E aí eu gostaria de passar para vocês já, para vocês discutirem e problematizarem. Eu não sei qual é a ordem que vocês estabeleceram aí, mas eu está em aberto já, senhores, está com vocês. Como vocês farão? Então, a minha parte eu vou fazer em uma espécie de resumo. E vou Minha falar parte é sobre. resumida. E aí, quem que ficou com o capítulo 15? Eu fiquei com 15, o 16 e o Nicolas com 17. Ah, tá ótimo. Então, Giovana, eu vou passar para você, você fica à vontade para fazer a sua abordagem aí, tá bom? Tá bom. Tá com você, Giovana. Bom, o capítulo 15, ele começa com o John ainda no hospital, saindo do elevador e já dando de cara com dois grupos de gêmeos no vestíbulo do hospital. Aí eles estavam recebendo a ração de soma deles, que é os comprimidos, lá os negócios lá. E o John, de começo, ele não deu muita ousadia. Até porque o remorso e a dor da morte da Linda ainda estava presente ali com ele. Mas de alguma forma, sem ter uma consciência ou alguma noção do que ele estava prestes a fazer ali, ele começou a abrir caminho entre a multidão, empurrando geral. Aí teve até duas pessoas que se incomodaram com isso. E uma delas até chegou a dar uma cotovelada na costela do John, e isso fez com que ele se despertasse do transe momentâneo dele. Aí ele fez. Assim que ele voltou para a realidade exterior, né, a realidade atual, ele olhou ao redor e já se tocou de vez o que estava acontecendo ali naquele espaço. Aí, no exato momento, ele já começou a se recordar de umas frases que sempre diziam para ele, que era o admirável mundo novo, que bela era a humanidade e etc. Aí, já de saco cheio, ele já gritou para os gêmeos, né, para que eles parassem de tomar as ações de soma. Gritou várias vezes que aquilo era veneno, e explicou que aquilo iria escravizá-los. E pediu até para que eles escolhessem a liberdade. Fez um discurso em si. Aí, já todo mundo frustrado, o John correu até a mesa onde estavam as caixinhas com os remédios e já correu em direção à janela mais próxima, que dava até pro pátio interno do hospital, e começou a tirar tudo para fora, com os comprimidos. Mas antes disso,
o homem que estava distribuindo os comprimidos, ele ligou para a casa do Bernard. E na onde o Helmut Holt, não sei falar esse nome, gente, acabou atendendo e logo ele já o Helmut Holt já estava contando a declaração do John pro Bernard. Aí nisso os dois já foram correndo pro hospital. Aí voltando pro aqui do hospital, os Deltas já nervosos, muito nervosos, eles avançaram para cima do John, que já foi na violência enquanto jogava ainda os comprimidos para fora. Aí nem demorou muito pro Bernard e o Hemsworth chegarem e ver aquela zona. Aí nisso, o Hemsworth foi ajudar o John e no fim ele acabou levando um soco do próprio John, um soco no nariz. Aí enquanto isso, o Bernard não quis nem saber de ajudar. Com tanta euforia da parte dos Delta, né? Ele tinha medo de ser morto e se tentasse ajudá-los, e ele sentiu vergonha da decisão dele, mas mesmo assim ele nem quis saber de ir. Aí logo depois a polícia chegou com anestésicos, né, em seringas e já perguntou se eles queriam pagar por bem ou por mal. Aí nesse meio, uma voz gravada perguntou por que os manifestantes não eram felizes juntos, do porquê eles não eram, né? Aí, logo depois já tinha os Delta chorando, se abraçando, se desculpando uns com os outros e tudo mais. Aí, depois que a polícia, né, já tinha conversado com os três não, né, com o Hemsworth e o John ainda, porque o Bernard estava pro lado de fora. Ele pediu que o Hemsworth e o John acompanhassem em silêncio, e o Bernard tentou escapar disso, mas ele foi pego. Aí eles foram pro carro da polícia, que ia levá-los até o administrador. Aí dá início ao capítulo 16. Aí, se vocês quiserem comentar algo sobre, eu continuo. Ô, Giovana, o John ele começa a jogar os comprimidos de soma fora, né? Isso, E isso deixa o pessoal indignado, né? Porque ele fala, vocês precisam jogar fora porque é necessário que vocês sejam livres, né? Então ele associa o uso do soma à não liberdade, né? Como se fosse um vício ali. E aí isso, isso gera uma certa indignação dos deltas que ali estão, não é isso? isso. É isso mesmo. Legal. E antes disso, o John perde a mãe, né? Isso, que é no capítulo 14. Isso mesmo. Ele perde a mãe, e aí ele tem uma espécie de surto, e aí é o que você falou, né? Você falou bastante, muito bem detalhado, né? E aí ele começa a jogar fora e começa a colocar em xeque o estilo de vida daquelas pessoas, né? E aí chega ali uma polícia, uma espécie de polícia, e acaba, como você mesma disse, anestesiando ele e levando ele em contra o administrador. E aí você vai tratar do 16 também ou é o Nicolas? Eu vou tratar o 16. Aí o Nicolas fica com o 17. Tá bom. Vou dar isso. Já no capítulo 16, o capítulo começa com os três já na sala do administrador, que seu nome é Mustafar. Aí o Bernard e o Hemsworth já sentados e o John tá inquieto, andando pela sala. Ele chegou a ter até curiosidade de olhar algumas coisas e até pegou um livro, na qual ele apenas folheou. Tipo, só olhou algumas páginas, deu uma ou duas palavras. Aí logo o Mustafa chegou na sala e já foi cumprimentando eles, mas naquele momento só o John importava para ele. Então ele só quis brevemente falar com o John. Daí em diante, eles começaram a dialogar, até que o administrador comentou algo sobre Shakespeare, que o John até ficou surpreso, assim, e chegou até a perguntar se ele também já tinha lido, e o administrador disse que sim, e o John já perguntou também do porquê então estava proibido Shakespeare naquela sociedade, né? Daí o Mustafar disse que porque era algo velho, e ninguém queria coisas velhas por lá. Daí em diante, teve mais diálogos e citaram até o Otelo.
E o John insistia em dizer que coisas velhas eram melhores que as atuais. E um pouco mais no final, o John questiona do porquê eles não fazem dos gêmeos alfa mais. Mustafa simplesmente só ri e o John dá início a um desaforo, né? Que é um diálogo maior. O administrador chegou até interromper ele para contrariar, né? E comentar sobre o resultado da experiência da Timpre. E assim que o John perguntou que experiência era aquela, o Mustafa já foi em cheio falando sobre. Eu não vou falar muito porque é uma parte grande, mas se o professor quiser comentar depois, fique à vontade. Aí no final, o Mustafa dá a entender que ele iria mandar os três para uma ilha. E quase aconteceu isso com ele. O Bernard, ao ouvir aquilo, ele se atingiu. E ele se levantou em um pulo e atravessou a sala correndo, onde ficou na frente do administrador, e começou a implorar para que ele não mandasse para uma ilha, né? Disse que não tinha feito nada e que simplesmente acusou o John e o Hemsworth, dizendo que quem havia feito tudo aquilo era eles, só eles dois que tinham feito. Aí ele chegou a chorar, se jogou de joelhos diante dos pés do administrador, enquanto ainda implorava. Aí o Mustafa chegou a tentar levantá-lo, né, fazer com que ele se levantasse, mas ele persistia em ficar ali. Até que o Mustafa, já de saco cheio, ele tocou a campainha para chamar, acho que era, se não me engano, o quarto secretário. E aí o quarto secretário veio e o administrador ordenou que ele trouxesse três homens. Assim que ele fez, né? Ele fez essa ordenação. Logo veio os três homens, né? Eles vieram e tiraram o Bernard dali com todo aquele drama. Eram três gêmeos. E o administrador, então, explicou que, na realidade, aquilo era uma recompensa, já que eles iriam para uma ilha que continha uma sociedade mais liberta. Aí o John chegou a questionar do porquê não está em uma ilha. O Mustafa não está numa ilha, né? Ele disse que é porque preferia estar onde está atualmente. E que aí tem um diálogo lá enorme, que eu não me recordo tanto. Aí no final o Hemsworth disse que ia ver o Bernard e acabou por aí, o capítulo 16. É legal. Nesse diálogo, o Mustafa fala da escolha, né? Que ele faz entre ser livre e ser feliz, né? Então ele vai dizer, olha, Isso. eu prefiro ficar aqui como administrador Pra mim, o senhor tá todo robotizado, professor. e Tá proporcionar. travando. Oi? Tá Pra gente, o travando? senhor tá travando e robotizado. Vai ver, eu tô no original, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô com um pouco de eco também. Mas esse volta, tá normal ou ainda tá ruim? Não, agora tá normal, agora tá normal. Eu acho que tá com delay aqui. Mas Giovana, é interessante essa parte do diálogo entre o Mustafa e o John, né? Porque tem exatamente nesse ponto que você toca do Shakespeare, né? E aí ele fala, mas por que as pessoas não podem conhecer Shakespeare e você pode? Aí ele fala, porque eu tô acima, né? Eu tô acima da lei. Eu não preciso meter a lei. E porque o Shakespeare é uma coisa antiga. E aí o John fala, mas as coisas antigas são boas, né? Aí ele fala, não, a gente não quer que as pessoas queiram as coisas antigas. A gente quer que as pessoas queiram as coisas novas. Porque as coisas antigas, sobretudo se elas forem belas, né? Elas vão nos atrair. E isso vai tornar a sociedade instável. Um dos critérios para o Mustafa, né, para que a sociedade seja feliz, é a estabilidade. Então ele está o tempo inteiro, né, nessa conversa longa que você falou que ele tem com o John, tentando justificar os motivos pelos quais a felicidade suplanta a liberdade. E aí ele fala, né, como você bem disse, ele fala, para que haja felicidade, né, é necessário que a gente não tenha esse anseio pela liberdade, né, porque essa liberdade ela vai tornar a sociedade instável, e uma sociedade instável ela não consegue ser livre.
Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, né? E aí também eles ficam trazendo não só o Shakespeare, mas outros elementos da cultura, né? Eles vão citando alguns filósofos e tudo mais, né? Uma tentativa de fazer uma dicotomia, né? Estabelecer uma dicotomia entre o novo e o velho e justificar o motivo pelo qual o novo é bom. Acho que a sua leitura foi muito bem feita, Giovana, dos dois capítulos precedentes aí. E aí, Nicolas, é com você agora, né? Obrigada. Isso, professor, é comigo. Tá, vamos lá. Após o John começar a conversar com eles, falando que eles pagaram um preço muito alto pela ciência e a arte, eles iniciaram uma discussão sobre religião. E é onde o John acaba apresentando que ele sabe muito sobre Deus. O John ele acha um livro no chão, sem capa. Aí ele começa a ler o livro em voz alta. E o Mustafa, ele acaba vendo que o livro que o John está lendo é a Bíblia Sagrada com o Velho e o Novo Testamento. Aí então Mustafa começa a falar pro John que ele tem mais desses livros. E o John fica indignado porque Mustafa ele não deixa que os outros leem e tem tipo uma biblioteca inteira. Aí ele pergunta o porquê disso. E Mustafa só responde que os livros são muito antigos e ele não quer que ninguém estrague eles. Mustafa ele acaba mudando de assunto, querendo falar de Cardell Newman, mas não muda muito até eles voltarem a falar de novo sobre religião. Tanto que o John ele acaba conversando com Mustafa, porque Mustafa ele não acredita em Deus. E o John acaba falando: você não acredita em Deus, mas pode senti-lo. Então, mais conversa de religião vindo, eles começam a questionar mais a existência de Deus, e acaba que no final o Mustafa acaba falando que o sentido deles é para todo mundo ficar velho. E o John acaba falando que ficar velho para quê? Sabendo que só vai ficar velho e feio, e isso não encaixa na sociedade dele. Meio que é assim que acaba meio o capítulo, com eles falando sobre velhice. Seja, E aí tem o uma. mais rápido de todos. Não, é verdade, Nicolas. E tem uma outra questão que eles discutem de modo espaçado, que é o papel da arte e da ciência também, né? Ele Sim, fala eles falam que que eles pagaram caro demais por isso. eles tiveram que abrir mão de uma certa arte, né? Para poder ter estabilidade. E aí eu não sei, Nicolas, como você vê, mas me pareceu bastante interessante que o autor, o Huxley, ele faz ele estabelece uma dicotomia entre o novo e o velho, né? Então, quando ele fala dessa arte antiga, ele fala que foi necessário abrir mão dessa arte antiga para que houvesse estabilidade, mas mais um pouco adiante no capítulo, no seu capítulo, ele vai falar que a ciência é muito boa, mas tem que tomar cuidado com as novidades que ela apresenta. Então, ele falou, a gente acaba censurando a maior parte das coisas que a ciência produz, porque essa novidade da ciência também pode gerar instabilidade. E é interessante, né? Porque a arte ficaria no passado e ela é censurada por causa dessa noção de que é necessário haver estabilidade, e a ciência, né, que aponta na direção do futuro, também é censurada. Ele chega a dizer, né, que só aquilo que serve à sociedade acaba passando, aquilo que não serve eles acabam censurando, né? Então, uma noção de arte antiga e ciência nova como problemas também, né? A arte como um problema do passado e a ciência como um provável problema do futuro, nessa leitura que eles fazem. O que você acha da discussão deles, Nicolas, sobre a religião? Você acha que é forçada ou você acha que tem algum fundamento? Eu acho que tem um fundamento, porque querendo ou não, o John ele não sabia direito dessas espécies de religião. Para ele, ele já sabia muito sobre Deus e deixou até o Mustafa até surpreso, por ele saber tanto disso sem nunca ter lido direito. Por mais que ele leu uns livros, ele não tinha lido tanto quanto ele tinha na biblioteca. Então, acho que para Mustafa, o John ele acabou mostrando que ele queria mesmo se aprofundar nesse assunto sobre religião.
E por que você acha, e aí a gente vai invadir um pouco os capítulos da Giovanna, mas e aí os dois podem responder, por que você acha que o Mustafa perdeu, o Mustafa perdeu tanto tempo nessa discussão com o John? Porque ele acabou mandando o Bernard para outro lugar, né? O Bernard estava meio histérico, ele acabou, de certa forma, anestesiando ali, dopando o Bernard e mandando ele para outro lugar. Mas ele continuou respondendo as perguntas do John, né? E aí, como a Giovanna falou, eles estabelecem um diálogo bem longo, assim, né? E tratam sobre várias coisas. Por que aí eu acho que essa pode ser respondida pelos dois aí. Por que vocês acham que esse diálogo foi tão longo e tão importante? Se é que ele foi importante. Assim, eu acho que o diálogo ele foi mais estendido para ser importante, porque nessa o Mustafa também não sabia de nada que tinha por lá, e ele ficou tipo abismado em saber mesmo o fato de John saber muito, sem nunca ter encostado em tantos livros quanto ele. E é como se o pouco que o John aprendesse foi o tanto de tempo que o Mustafa demorou para aprender usando tantos livros, digamos. E eu super achei legal o fato do John mesmo, que é de uma tribo, poder saber tanto assim sobre Deus, coisa que geralmente a gente não encontra em pessoas selvagens. Digamos assim, selvagens. Faz sentido. E você, Giovana, por que você acha que a conversa entre eles se estendeu tanto? Você tem uma opinião sobre isso? Eu acho que é porque o Mustafa tinha interesse em saber mais sobre o que o John queria retratar, né? Então, de certa forma, o John ele estava aprendendo com o Mustafa, mas ele estava ensinando também. O Mustafa tomou o John como um experimento, me parece, né? Com o intuito de. Porque, se for pensar, o que o John fez foi algo para os padrões da sociedade em que eles viviam, foi algo extremamente subversivo, né? Porque quando ele estava lá protestando e jogando o soma fora, ele começou a falar: vocês são infantilizados, vocês são babões, né? Vocês não são livres, vocês são servos e tudo mais. E isso é um motivo de instabilidade. Né? Embora as pessoas tenham ficado revoltadas com ele, o John ele produziu uma certa ruptura com essa atitude. E aí a gente fica com a impressão de que quando ele é levado até o administrador, que ele vai ser punido drasticamente, que ele vai ser punido duramente. Mas os capítulos eles se dão exatamente num outro ponto, né? Eles começam a discutir a problemática da coisa toda. Né? E esse diálogo é bastante interessante. Ele me parece ser um diálogo bastante rico também, porque começa-se a justificar os motivos pelos quais, né, as pessoas aceitavam viver naquela sociedade. Né? Então, existe ali uma abertura, né, entre você ser uma escolha, né, uma escolha consciente ou inconsciente, né, entre você ser feliz ou ser livre. Né, como se uma coisa ela não pudesse se comunicar com a outra. Então, você quer ter uma vida feliz, né? Então você vai precisar abrir mão da sua liberdade. Você quer ter uma vida livre, então você vai ter que abrir mão da sua felicidade. Como se essas duas coisas elas não pudessem coabitar no mesmo ambiente. Né? Isso eu acho que é interessante para a gente pensar questões do próprio mundo contemporâneo também. Né? Será que a gente pode dizer que é possível, né, ser livre e feliz? Será que o preço que a liberdade cobra não é o preço da felicidade? Então, de certa forma, embora seja uma obra de literatura, né, e vocês fizeram uma leitura bem interessante, né, tanto a da Giovanna quanto a do Nicolas, ela nos aponta numa certa direção, né? A estabilidade ou a liberdade, né? Se eu abrir a jaula, o leão vai continuar. O leão ele está recebendo ali o leão na jaula ele está recebendo a comida, mas ele não tem a liberdade, né? Ele pode sair da jaula, se eu abrir a jaula, e morrer de fome, porque ele vai ter que caçar. Então, essa é mais ou menos a questão, né?
eu vou continuar preso e feliz, ou eu vou me arriscar, né, nesse ímpeto de encontrar aquilo que a gente chama de liberdade? É uma questão que não só diz respeito às distopias, como diz respeito à literatura mesmo, né? E à própria política, né? As pessoas estão o tempo inteiro à procura de um grande líder, né? E talvez isso seja um sintoma, talvez isso esteja apontando numa certa direção. O porquê que as pessoas precisam tanto de um líder, né? Para encaminhá-las, para dizer o que elas devem fazer e como fazer, né? Porque quando eu tenho alguém que aponta na direção que eu devo seguir, eu não preciso fazer uso da minha própria liberdade, né? Então, existe a possibilidade, nesse sentido, de ser feliz. Só que essa felicidade ela acaba estando condicionada a uma total ou parcial ausência de liberdade, né? Seria bastante interessante vocês pensarem nessa questão, né? Será que dá para ser feliz e livre? Ou a liberdade ela pressupõe uma certa angústia, né, de não saber o que vai acontecer, de não conseguir prever o futuro, de ter que lidar com elementos que não estão dados e, por isso, essa angústia acaba fazendo com que eu não seja feliz? Essa é uma questão que a gente pode pensar aí futuramente. Eu acho que no mais é isso, né, senhores? A gente não tem muito para onde ir nesses capítulos, porque esses capítulos são só uma discussão mesmo que está tentando revelar o espírito do Admirável Mundo Novo. Eu não sei se a Célia quer falar alguma coisa, mas a gente está se encaminhando para o final da eletiva. A gente vai agora, na próxima aula, ter só mais um capítulo, que é o último, que é o capítulo 18. E a gente vai precisar começar a pensar agora, né, já dando um spoiler, em como a gente vai encerrar esse ciclo, né, com o final da leitura também. Eu e a Célia, a gente conversou, né, e a gente vai estabelecer aí alguns critérios para análise, né, dado que a participação de vocês no Padlet foi baixa, assim, relativamente baixa, e é necessário produzir um produto final dessa eletiva. Então, num primeiro momento, eu e a Célia discutimos, né, e a gente chegou à conclusão, e está aberto também, caso vocês queiram sugerir algo, de que seria interessante ouvir a experiência de vocês. Então, quando a gente for fazer o fechamento, né, quando a gente for fazer a culminância, por assim dizer, né, e aí a gente precisa estabelecer essa data, ouvir o que vocês têm a dizer. Sobretudo aqueles que apresentaram, né, uma coisa mais livre, uma coisa mais aberta. E aí talvez, né, a gravação de um vídeo, talvez a participação de vocês num debate que a gente promova nas próximas aulas, né, com o intuito de fixar, né, além de produzir um conteúdo plausível desse término de leitura, também, de certo modo, mostrar como essa experiência dessa leitura, né, essa leitura recortada, digamos assim, o que ela produziu, né? Se ela produziu algum tipo de experiência, se ela produziu algum tipo de reflexão. Então, nesse sentido, a gente vai, durante essa semana, discutir com vocês lá no grupo da eletiva o modo mais efetivo, digamos assim, de produzir um final, né, para essa nossa relação com o Admirável Mundo Novo. Eu acho que é um livro que vale a pena ser relido, né? Eu tô passando por essa experiência 20 anos depois, e eu acho que seria bastante interessante, né, que vocês tivessem essa meta, né, de parar um tempo aí, sei lá, talvez nas férias e tudo mais, e fazer essa releitura, né? Tentar fazer uma leitura mais detalhada da obra, porque é uma obra muito importante e que produziu e que produz e que tem material para isso, bastante reflexão, assim, né? E talvez esse seja o ponto, né? A gente começar a olhar para o Admirável Mundo Novo não só como uma peça da literatura, digamos assim, dessa literatura moderna, mas também como um ponto de partida para uma reflexão mais profunda da realidade e uma autorreflexão acerca de si mesmos. Gostaria de parabenizar
mais uma vez o Nicolas e a Giovana pela leitura que fizeram, né? Foi uma leitura bem precisa, por assim dizer, né? E eu acho que não havendo mais o que ser dito, a gente pode se encaminhar para o final. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, se alguém tem alguma dúvida, se a prof. Célia tem alguma dúvida também. Eu não sei se ela quer fazer um comentário, mas não havendo nenhuma dúvida, não pairando mais nenhuma dúvida no ar e não havendo mais nenhum tipo de ambiguidade, digamos assim, a gente pode se encaminhar para o final. Alguém tem alguma dúvida sobre a leitura de hoje ou sobre o que a gente vai fazer no final aí, na culminância, digamos assim, né, na finalização dos trabalhos? Vocês acham que é interessante essa questão do vídeo, ou a gente faz a discussão mesma, né, e posta essa discussão? Porque eu estou bastante interessante para ouvir, né, eu estou bastante interessante, não, eu estou bastante curioso para ouvir, por exemplo, os primeiros que fizeram a leitura, né, e que tinham uma certa visão do livro, e que agora não, né, com o passar do tempo, o livro se mostrou uma coisa um pouco diferente do que muita gente achou que era, né, e aí mostrar esse percurso e esse caminho, eu acho que é bastante interessante também, tá? Então se preparem aí para falar um Tem uma pouquinho. dúvida. Oi? Pode falar. O que a gente vai fazer para culminância? Então, a ideia é que a gente produzisse alguns depoimentos, entendeu? A gente grave talvez em vídeo e a gente poste no Padlet, ou a gente faça um debate, né, um debate aberto mesmo, com todo mundo que participou das aulas até aqui, apresentando um pouquinho, falando um pouquinho sobre a experiência da leitura, né, a experiência da leitura do Admirável Mundo Novo nesse ano de pandemia, né? Então, tentar, de alguma forma, Nicolas, culminar o nosso isolamento social com essa leitura de uma distopia, né? Produzir uma autorreflexão sobre a própria vivência, né, do cotidiano aí, no isolamento social, e tentar fazer uma relação com essa leitura de um admirável mundo novo. É claro, isso a gente vai discutir durante a semana para tentar estabelecer aí as coisas de maneira mais objetiva. Mas o intuito é ou que vocês gravem vídeos testemunhando essa experiência, ou que a gente faça um debate, né, em que a gente abra as câmeras aqui e todos nós falemos um pouquinho, tanto da nossa experiência de leitores numa pandemia, quanto da nossa experiência de aderir, né, ou enfrentar, digamos assim, uma distopia clássica aí. Tudo bem, senhores? Se houver outras sugestões, fiquem à vontade para sugerir, sobretudo no grupo da eletiva, né? E a gente pode pensar em algumas coisas, desde que não seja nada muito espalhafatoso e que não seja nada que demande muito tempo, porque esse bimestre está bastante corrido e a gente está com pouquíssimo tempo também. Você ia falar alguma coisa, Nicolas? Não, não, professor. Tá bom. Aproveitando, né? Amanhã a gente tem a nossa live de sociologia. Não sei se a Célia tem também live com vocês. Amanhã a gente tem aula às 3 ou às 4, eu vou confirmar ainda, mas eu acho que às 4 horas a gente tem live. Você tem live amanhã, Célia, ou não? Então, eu teria uma live às 13 horas. Amanhã eu vou dar um feedback se eu vou fazer ou não, entendeu? Eu já falei com a direção, porque eu tô com esse problema nesse dente aqui, eu não tô podendo falar muito. Aí, assim, não sei se eu vou conseguir eu fazer amanhã, mas eu vou dar um recado para eles no grupo. Tudo bem? Acho que tudo bem, Célia. Tudo bem, meninos? De boa, gatinha. Aí, qualquer coisa, eu gravo um vídeo e mando no meu próximo formulário. Ai, que raiva. No meu próximo formulário, eu mando um vídeo gravado, ou eu faço na escola e mando para vocês, não sei ainda. Vou acertar com a direção, mas eles já estão sabendo já. Eu deixei em aberto para saber se eu vou conseguir fazer amanhã ou não. Tá bom? Ô, Célia, eu acho que vale aqui também reforçar o convite, né? Para o presencial, né? Para aqueles alunos que podem estar no presencial, né? Que nem nós.
Exato. Pode ir para o presencial, nós vamos fazer... Segunda e terça nós estamos lá, né, Celinha? Eu vou começar agora a fazer o Enem. Próxima aula, segunda-feira, a gente já vai começar a trabalhar o Enem. A atividade 19 minha, todos os exercícios foi tirado dos Enems da vida por aí. Então, eu vou levar para o telão lá e vou tentar resolver com vocês lá também, online, lá presencial, que é bem bacana. Está dentro do meu conteúdo e tudo. Tudo bem? Tranquilo. Sim, teacher. Quem puder ir, pode ir. Nós estamos lá, né, Gilvan? Gilvan está paralisado ali. Ele tinha travado. Ô, Célia, eu caí aqui, eu não sei se voltou. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, ouvi. Tinha travado. Beleza, professor. Geralmente, quando o professor está fazendo uma careta, trava, né? Então, O professor nunca faz careta. Professor, eu tirei uma print tão linda sua, mano. Normalmente é assim. Quando o professor faz a careta, a internet cai. Bom, Célia, eu acho que você pode cessar, Célia. Se você não tiver mais nada a dizer, eu não sei o que você conversar. Não tenho nada a dizer.